Iniciou? Vamos lá, voltando, gente, voltando aí, ó. A paz, 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 voltamos. Vou mandar. Estamos aí no ar, Paulo? Não apareceu a gente ainda não. A gente tem aquele... Estamos aí no ar já novamente, amigo. Vamos lá aí pra gente poder... Voltou aí, né? Pra mim não apareceu ainda não. Poxa vida, nós estávamos num papo abençoado. Vou mandar de novo aqui. Mas é o mesmo link, né? Vamos lá, Paulão. Vamos tentando falar com os irmãos aí. Não é não? Tá. Então por isso que eu tô parado, então. Olha só. Eu preciso aprender, irmãos. Eu preciso aprender. Bom, gente, estamos voltando aí. Vocês vão entrando aí. Desculpa, mas tivemos um problema técnico. Tivemos que reiniciar a live. Mas estamos voltando aí já com a live aí. Estamos aí para aqueles que estavam conosco aí mandando o link novamente. Tá bom? Dentro de uns segundinhos aqui já vamos estar novamente falando do assunto aqui. Vamos lá, Paulo, o pessoal já voltou aí? Então vamos continuar falando aqui. Gente, espero que agora não trave mais para vocês aí, que fique legal, acho que vai ficar bom aqui agora, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar para continuar falando aí sobre aquilo que estávamos conversando. Quais foram as pessoas marcantes na sua vida, no seu ministério, na sua história? Mande pra gente aí, por favor. Eu queria que você não deixasse de falar sobre isso. Porque essa é a grande verdade. Quando a gente passa pela vida e nós estamos em contato com pessoas, existem pessoas marcantes na nossa vida, existem pessoas marcantes na nossa história. Algumas pessoas são muito marcantes naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos vivendo, e nós precisamos entender que esse é um trabalho de mentoria que nós estamos desfrutando e que nós também vamos precisar passar para outras pessoas. Já imaginou você passar pela história da caminhada da sua vida e ser marcante na vida de alguém e alguém dizer: essa pessoa foi um agente de transformação na minha vida, um agente de transformação na minha história? Gente, isso é espetacular. Isso é algo que nós precisamos ansiar e desejar. A gente estava falando aqui de Elias, né? Elias foi tão importante, mas tão espetacular para a vida de Eliseu, que Eliseu queria ser como Elias. Eliseu falou: eu quero porção dobrada do que você tem. Eu quero conseguir fazer o dobro do que você fez. Porque você marcou minha vida. Imagina isso, Paulo. Imagina você falar assim: ó, você foi um exemplo tão grande para mim que eu quero seguir os seus passos. Você é alguém que me inspira. Você é alguém que eu posso olhar para você e entender que vale a pena ser assim. Você me marcou, você passou por mim e você mudou a minha vida, você mudou a minha história. Mário Sérgio Cortella tem um livro, tá? Não vou tentar falar o título dele para não correr o risco de errar, que eu já li vários livros dele. Mas ele tem um livro que ele justamente fala que se você viver aqui sem se preocupar em deixar um legado, deixar uma história, então, na verdade você vai passar por essa vida aqui à toa. Essa é a reflexão que você chega no final do livro dele. Então, eu e você precisamos viver nessa vida. Miles Monroe, ele falava o seguinte, ele falava que existia no coração dele um grande desejo de que ele não passasse por aqui sem deixar esse legado. Tanto que perguntaram para ele uma vez: o senhor não fica preocupado em viajar tanto e deixar a sua igreja, que é uma igreja enorme, deixar a sua igreja lá sozinha? Ele falou assim: ela nunca esteve sozinha. Porque as pessoas aos quais estão lá são tão capacitadas, ou até mais, ele falava assim, ou até mais do que eu sou. Sim. Porque eu, graças a Deus, sei como liderar e ensino as pessoas a serem bons líderes também. Então, você precisa estar muito ligado a isso. Você precisa estar preocupado em ter pessoas que realmente possam ser seus mentores, e você precisa estar ciente de como ser um bom mentor. Que nós possamos ser assim, como Moisés foi e como Elias foi. Que coisa fantástica esses dois camaradas. Não vou nem de Jesus, a gente não precisa falar, né? É verdade, porque a gente precisa disso, né, gente?
Bom, vejo que os irmãos estão voltando aqui, não é? Ok, e a nossa pergunta que a gente lançou no ar, antes de termos que interromper e retomar a live por uns probleminhas técnicos aqui, e já pedimos desculpa, mas voltamos normalmente, sei que agora já está bem, né? Parou de travar aí, tá tudo perfeito, né? Ok. Então, a nossa pergunta foi: quais as 3 pessoas que de bate-pronto você encontra quando você lembra que foram impactantes na sua vida, que foram impactantes para provocar uma mudança na sua história? Se você mandou antes da live ser interrompida e nós não conseguimos ler, mande novamente aqui para a gente poder registrar a sua participação, tá bom? Ok? Pessoal falando, oh, que maravilha, voltaram aqui. Teve um irmão que falou assim, ó, estão na minha tela de novo. Meu tio, rapaz, uai. Uai, que bom que estamos aí. Meu Graças tio, a Deus, uma figura, né? Natal. Maravilha. Bom, a irmã Camila fala... Minha família tem Natal o ano todo. A irmã Camila fala, os meus, irmão Anderson, né, meus pais, meu pastor, obrigado meu filho, e a minha líder Paola, sei que foi importante realmente na sua história, né? Aí acredito que a irmã Camila, né? Porque o Face é dividido lá, fala, meu pastor, um grande mentor para mim, obrigado, que continue sendo assim. Minha pastora está aqui, que Deus abençoe. Minha mãe, presbítero Paulo, tem nos ajudado todos a abrir a nossa mente acerca dos certos assuntos. A gente às vezes não entende, né? A gente entende, mas às vezes as pessoas não entendem. Exatamente. O papel que tem quando estão desse lado aqui, porque elas estão mandando informações para lá e a gente tem que entender o peso do que a gente faz. Porque quando a gente está aqui ensinando, existem pessoas que estão esperando esse alimento para viver a vida baseado nisso. Assim como Elias recebeu uma alimentação e a palavra do Senhor diz, come, bebe, porque muito longa é a tua caminhada, a Bíblia diz, e com a força daquela comida caminhou ainda 40 dias até chegar em Horebe, o monte de Deus. Então, gente, existem pessoas do outro lado esperando o alimento que vem daqui para poderem caminhar, para com a força dessa comida decidirem os rumos da sua vida, chegarem a lugares que precisam chegar, tomarem decisões. Então, esse lado aqui tem um peso muito grande. Eu sei que a gente entende esse lado, eu entendo, sei que você entende, e isso é importante para você, meu irmão e irmã, que está ouvindo aí, que tem esse papel também, e que em algum momento vai lá para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, que faz uma live, que gera um conteúdo, que faz alguma coisa. Tudo que você gera de conteúdo, você está sendo um influenciador da vida de alguém, seja de uma pessoa, ou seja de 100 mil pessoas. O impacto precisa ser bem calculado para você entender que tipo de mensagem você está passando, que tipo de alimento você está dando, de tipo de mentoria você está passando, que tipo de pessoas você está formando, que pessoas estão saindo desse seu ventre formador como mentor, como alguém que está gerando na vida da pessoa ou das pessoas ensinamento para o crescimento e mudança da vida dela. O senhor falou agora uma coisa importante e forte. Ser mentor, você não precisa se preocupar com quantidade. Sim. Porque Jesus foi mentor de 12. Sim. E influenciou e tem influenciado o mundo inteiro. E aqueles 12 fizeram uma bagunça que nós estamos aqui, né? Aí você fala assim, mas aí, pô, também você pegou pesado, você falou de Jesus, né? Tá bom, mas então vamos... Ele disse pra gente imitá-lo. Então, mas tá bom, então vamos fazer o seguinte, Martinho Lutero, Wycliffe, né? John Hus, tantas outras... Billy Graham, no nosso tempo, Você fica imaginando... Moderno. Então, você fica imaginando o camarada que serviu, porque Billy Graham, só esqueci o nome da pessoa, mas ele tomou como base uma pessoa em especial para o ministério dele. Então, você imagina um efeito que uma pessoa pode fazer. Na vida de outra pessoa. Então, você nunca sabe, como nós não sabemos, aquele mentor, aquela pessoa que nós vamos tomar como mentoreado, que a gente vai ajudar, que a gente vai capacitar, qual vai ser o impacto que aquela vida vai ter para o mundo. O William Seymour, lá na Rua Azusa, o camarada que começou
com escolas bíblicas, com ensinamento, e o avivamento da Rua Azusa atinge diretamente a gente, porque é através desse trabalho que você vai ter Gunavini e Daniel Berg sendo batizados com o Espírito Santo, vindo ao Brasil depois disso, largando tudo para vir a um lugar que não conheciam, e dessa chegada nasceu a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal nasce no Brasil, estamos nós aqui até hoje, porque alguém foi influenciador, mentor de um grande avivamento e de repente nem tinha noção do que estava acontecendo. Porque, Paulo, essa é uma das grandes realidades que a gente vive. A gente está aqui e de repente o que a gente está falando está incendiando uma pessoa lá do outro lado, de uma forma que a gente não tem noção do que está fazendo. E a partir do que a gente está falando aqui e desse incendiar que acontece no coração dessa pessoa, essa pessoa talvez vá se tornar um grande conquistador, uma pessoa que vai chegar longe, que vai ser influenciadora de outras, que vai tomar um rumo na vida, e futuramente o que essa pessoa poderá produzir através de uma chama que nasceu de uma palavra assim. Então, toda vez que a gente abre a boca, a gente precisa entender o peso do que a gente está fazendo e do que a gente está falando, porque pessoas estão ouvindo, pessoas estão aprendendo, pessoas estão sendo mentoreadas, pessoas estão sendo incendiadas e pessoas vão incendiar outras através disso. E aí vem a nossa preocupação, por isso que nasceu o desejo da gente fazer essa live sobre mentoria, porque como a gente sabe que pessoas têm influenciado, têm poder de influência muito grande na vida de outras, tá? E a gente sabe que infelizmente a maneira como se escolhe ser influenciada, as pessoas que vão nos influenciar, às vezes são pelo número de seguidores que ela tem, ou pela capacidade de ela conseguir falar, dela conseguir se comunicar. Então por isso que nasceu essa vontade de fazer a questão da mentoria, para você ter entender a importância que realmente tem essa parte da mentoria, de você ser bem mentoreado e de você saber escolher o mentor que realmente vai fazer diferença na sua vida, tá bom? O desejo dessa live é justamente para isso, que nós sabemos que nós somos influenciados em todos os momentos. Alguém tem influenciado a nossa vida, sempre vai ser assim. Alguém vai influenciar, você vai se deixar ser influenciado por alguém, e a gente quer ensinar você agora a escolher as pessoas certas para influenciar a sua vida, ou melhor, para ser mentor. Influenciar, consultoria é um patamar bem abaixo de mentor. O mentor vai junto, né? A gente daqui a pouco vai falar aqui sobre como escolher um bom mentor. Temos alguns pontos bem importantes para falar com você, mas a gente entrou nesse assunto aqui, a gente vai sendo guiado pelo Espírito, às vezes a gente mexe num negócio aqui e é uma casa de marimbondo que demora um tempinho mais para a gente desfazer, né? Então, a pastora Elizabeth fala, nenhum mentor nasceu de si mesmo. É muito importante entender que quando nos deixamos gerar por uma mentoria saudável, com certeza e por consequência, geraremos mentores poderosos. Isso. Gente, algumas palavras da minha esposa aqui, tenho orgulho de eu ser, mulher, é o seguinte, ela fala assim, é importante entender que precisamos nos deixar gerar por uma mentoria saudável. Ou seja, você escolhe uma mentoria que é saudável, não destruidora. E quando você escolhe, você se deixa. Se deixa. E isso, por consequência, vai fazer com que você gere mentores poderosos. É aí que é o poder o que o mentor tem da multiplicação. Da multiplicação, não é? O irmão Caio, querido, abraço, beijão do coração para ti. Ele diz assim, olha, Paulo Fernando, quando crescer, meu amigo, quero ser igual a você. É um amigo. A sorte é que ele é mais novo do que eu. É um amigão. Vinícius fala, não quero colocar nomes porque vou ser injusto, mas nesse momento tenho vocês como grandes homens de Deus. Obrigado, querido. Entendemos o peso da responsabilidade. E hoje eu quero falar aqui em público. E hoje eu vou dar os parabéns a ele, porque ele realmente, é claro, eu expliquei para ele
Na live passada, quem não estava na live de terça-feira, um desafio foi lançado e nós provocamos Vinícius. E nós provocamos porque, eu falei com ele isso hoje, porque nós sabíamos quem era a pessoa, quem era ele, e sabíamos que ele ia aceitar aquilo como algo importante para ele. Desafio. Entendeu? E ele aceitou, e terça-feira você vai ser abençoadíssimo com uma live que vai iniciar com um desejo no coração de Vinícius que ele já está preparando para você. Esteja ligado já na terça-feira. Vai ser forte. Ó, a irmã Leandra, através do Face aqui do irmão Igor, porque é assim, né, gente? Às vezes tem um Face conectado, tem 3, 4, né? Depois eu recebo as fotos aqui, famílias reunidas, live. Isso deixa a gente muito feliz, tá bom? A irmã Leandra fala, minha pastora tem sido minha mentora e um divisor de águas na minha vida. Glória a Deus. Gente, isso é importante você entender, porque quando você tem que avaliar a sua vida antes e depois de algumas pessoas. E se a sua vida depois de algumas pessoas for a mesma, então a sua vida não foi de nenhuma forma modificada pela presença daquela pessoa ao seu lado, vivendo a vida junto com você. Mas se a sua vida foi mudada depois daquela pessoa, se você pode dividir como a gente divide antes de Cristo e depois de Cristo, Cristo é o marco zero, é aquele que divide esse período de tempo, dada a importância da sua pessoa, do seu nascimento, de quem ele é, e a plenitude dos tempos é justamente para indicar um marco que divide, o momento importante em que vai mostrar que ele realmente é quem transforma as coisas a partir dele, e é por isso que é tão importante entender isso. Você vai observar e falar, essa pessoa realmente foi que gerou mudança na minha vida. Então essa pessoa foi tão mentora, impactante, que influenciou. Então talvez seja o momento e a hora, quando a gente chega a essas conclusões, de às vezes aprofundar o relacionamento de mentoria. Porque é isso que eu quero provocar, Paulo. Exato. Um entendimento de que, de repente, quando você pensa nisso, você percebe assim, opa, a minha vida foi mudada a partir desse relacionamento. Então eu preciso me render e aproveitar aprofundando essa mentoria. Na terça-feira passada nós falamos sobre o mentor. Para ser um mentor, ele precisa ter conhecimento de algo, ter capacidade para me ensinar. Então, com a palavra da Leandra, a gente entende o seguinte, ela encontrou uma pessoa que tinha algo para contribuir e ela se deixou, como a pastora usou na palavra dela, ela se deixou gerar por esse conhecimento e tem produzido fruto, tem produzido resultado na vida dela. É verdade, exatamente. Entende? Eu quero deixar um abraço aqui também para o Gutenberg, rapaz. Ele é o presidente aqui em Campos do Goitacazes dos Gideões Internacionais. Um grande abraço para você, meu querido. Muita honra ter você aí. Deus abençoe o trabalho de vocês, a quem nós temos um respeito incrível. Já estiveram conosco ali na igreja no trabalho de missões. Não, o Gutenberg, acredito que não, mas estou falando dos Gideões, tá? Gideões esteve lá. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos sempre em oração pelo respeito que temos pelo vosso trabalho, que é espetacular. Luiz fala assim, com certeza uma palavra pode influenciar uma pessoa, e é por isso que a gente tem que ter cuidado com o que fala. Tiago fala que a língua é um órgão poderoso, porque com ela você pode colocar fogo num bosque. Então, quando a gente fala, a gente não tem noção, muitas vezes, do impacto que, dependendo do que falarmos, pode ser positivo ou negativo sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo. Então, nós temos responsabilidade com as nossas palavras, principalmente pessoas em posição de liderança, de mentoriado, de influência, pessoas que são, de alguma forma, percebidos como pessoas que podem ser valorizadas em relação à sua posição e tenham importância naquilo que falam, que são exemplos para outros. Tem que ter muito cuidado com o que falam, com o que vivem, com o que fazem. A maneira do que falam e a maneira como se comporta. Por isso que você precisa ficar ligado nisso aí, para você entender que muitas, às vezes, irmãos, pessoas que nós temos tido como... Deixamos pessoas entrarem no nosso lares. Porque hoje está fácil das pessoas entrarem na nossa casa. Você não precisa abrir o portão nem a porta, não. Você só precisa se conectar na internet aí, que você deixa pessoas entrarem na sua casa e provocar mudanças, influenciar a sua família, influenciar a sua vida. Pessoas que não mereciam ter esse poder, você tem dado essa chave para eles. É verdade.
A irmã Patrícia Barreto fala, me inspira sempre com muita sabedoria e precisão. Não estou dizendo que você está errada, minha filha, mas inspiração, vamos dizer, como Paulo falou, é um nível um pouco abaixo de mentoria, né? E eu entendo que você só mostrou o impacto que teve na sua vida, mas eu vou sempre fazer essa ressalva para que a gente não confunda isso nunca mais, entende? Então, ela diz, me inspira sempre com sabedoria e precisão. Minha mãe na fé, missionária Emília, olha o que a gente fala. Alguém que um dia encontrou com você e mudou a sua vida, porque tirou você da impiedade e da perdição e te apresentou o caminho de Cristo. Essa pessoa sempre vai ser alguém que tem que ter um lugar guardado, especial, porque essa pessoa gerou um impacto na sua vida. Ela mudou você de alguma forma. Tem um pastor de uma grande igreja, eu esqueci o nome dele agora, me perdoe. Ele merecia ter esse nome mencionado, mas eu realmente me esqueci. Mas ele até tinha uma doença, acho que era tuberculose na época, uma Sim. criança, uma jovem orou por ela e tal, e sempre falava de Jesus, e ele teve esse encontro. Ele fala, hoje ele é pastor de uma igreja enorme aí, muito grande, e ele fala o seguinte, é claro, quando chegar no céu eu quero ver meu Senhor, claro. Sim. Primeira pessoa que eu quero ver é Jesus, mas ele fala assim, a segunda pessoa que eu quero ver é aquela menina. Porque gerou a mudança que levou ele a Cristo. Agora, olha o que aquela menina fez, porque hoje esse cara é pastor de igreja com milhares de pessoas. Imagina, um impacto gerado por uma pessoa. É isso que a gente quer deixar muito claro aqui. Se tiver que fazer 50 lives, nós vamos fazer 50 lives. Você precisa entender a importância que isso tem na sua vida, que tem na minha vida. O impacto que muito pode grande. Gerar... Da mesma forma que pode me fazer produzir frutos, pode me fazer secar, pode me fazer levar para a perdição. Então, você precisa tomar cuidado, entender muito bem que você é influenciado, que você escolhe pessoas para mentorear a sua vida, porque a gente falou já, consultoria e influência é diferente. Mentoria tem um poder maior, mas nós temos sim escolhido pessoas para mentorear a nossa vida, pessoas que vão nos acompanhar, pessoa que a gente começa a imitar, pessoa que a gente começa a entender que as palavras delas são sim, que tem a razão e que, como até a Patrícia falou aqui, pessoas que conseguem inspirar você, pessoas que conseguem dizer uma palavra e você realmente acreditar que aquilo é verdadeiro, que sem dúvida nenhuma você deve seguir e acatar. Então a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente tem feito isso constantemente, pastor. Claro, isso faz parte da vida. Sim, nós vivemos embora a gente isso. não perceba muitas vezes. E é esse despertar que estamos gerando. Você às vezes não percebe, mas precisa perceber que isso é uma realidade da sua vida. E ao partir do momento que se percebe, a gente começa a gerar mais atenção para esse fato. Porque quando a gente sabe que isso acontece, a gente já falou na live passada, então repetindo hoje de novo, que é inconscientemente, eu provoco isso, eu escolho mentores e permito que pessoas conduzam a minha vida em determinadas áreas. Então, quando eu estou atento a isto, quando eu tenho esse conhecimento, por isso que a gente falou que conhecimento é uma das coisas mais importantes, é algo que ninguém vai tirar de você. Sim, não vai. Então, quando você tem esse conhecimento, você fala assim, caramba, isso é verdade, então eu preciso tomar cuidado. Você começa a se policiar e começa a perceber se aquelas pessoas têm as características que vão ser autorizadoras para que eles sejam mentores na sua vida. Vamos lá, Patrícia ainda falou, olha, a minha pastora abençoada, que é um exemplo, o meu pastor. Muito obrigado, Patrícia. Gente, só um minutinho só aqui, ó. Vou parar de ler aqui rapidinho, porque chegou um mistério aqui, através das mãos da mulher mais linda que esse mundo já conheceu, chamada Pastora Elizabeth, e é algo aqui para que nós possamos desfrutar com muita alegria e amor, né, Paulo? Tá aí, né? Isso. Deus abençoe. Então, voltando aqui, olha, para mais alguns irmãos aqui, abraço para o pastor Henrique, que está lá conosco. O Vinícius fala, presbítero Paulo, te conheceu andando por cima, mas com Cristo, hoje não tão quanto mais a mesma chama, amor, dedicação, paixão pelo Senhor, é a mesma, você é referência. Eu acho que tão por cima, acho que ele quis falar de patamar rapaz, financeiro, eu acredito. Isso, tenta traduzir aí, que para mim ficou difícil. Graças a Deus, a gente... hoje eu posso estar dizendo como Paulo, né? Você viver na bonança, você viver na fartura, você
também viver na ausência. E graças a Deus o que não tem faltado em nós é a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. É verdade. Paulo, aqui, abraço para a pastora Denise, acho que é a pastora Denise, esposa do pastor Maicon. Deus abençoe sua vida, querida. Um grande abraço para vocês, tá? Amamos vocês em Cristo. O pastor Caio fala assim, ó, amo vocês, pastor Anderson, esse ministério tem abençoado muitas vidas através da vida e o trabalho de vocês. Deus vos abençoe abundantemente, irmão. Nossa alegria é tão grande ouvir isso. Deus abençoe a sua vida e glorificamos o nome do Senhor por isso. Abraço para o Wesley, abraço para o Fabrício, meu querido, Deus te abençoe. Fala, meu amigo e irmão em Cristo, Anderson, eu sempre tive certeza que iriam longe no reino de Deus. Tua sabedoria está dada pelo Senhor, que Ele fez hoje e sempre será grande o homem de Deus. Querido, Deus abençoe, palavras de muito amor e carinho. Caminhamos muito tempo juntos naquela mocidade, né, meu amigo? Que Deus te abençoe, toda a glória para o nome de Cristo Jesus e uma alegria que você esteja aí com a gente, tá? Irmão Jeremias Pimentel, Deus abençoe. O Fabrício falando ali com o Vinícius, amigos na intimidade juntos ali, ok? A irmã Rúbia fala, sou grata pela irmã Dayana por não desistir da minha família. A pastora Beth, que me abençoou muito, me visitar, orar por mim na UTI, é um exemplo de líder e de mulher para mim. Isso é importante, gente. Você entender que algumas pessoas marcam a sua vida e você pode entender que elas têm um trabalho de mentoria na sua vida, né? O pastor Henrique, meu amigão querido, Deus te abençoe aí na nossa querida Vitória. Muita honra ter você conosco aí, meu querido. Cara, tá lá em Vitória. Ó, saiba que nós falamos muito do senhor, hein? Bem. Pode olhar lá a nossa live de essência lá, que o senhor vai ver o seu nome citado lá. Ele fala, tema relevante para esse tempo, YouTube influenciando nossas crianças, artista influenciando os adultos. O melhor mentor para o mover é o seu pastor, cara. E eu vou dizer uma coisa, vou complementar dele aqui. Ele falou influenciando, YouTube influenciando. Eu vou mais longe, tá? É aí que a gente quer também chegar. YouTuber sendo mentor de jovens, de criança e de adultos por aí fora. Sendo mentor, eles não estão influenciando, não. Sim. Eles estão sendo mentor porque palavras que eles estão falando são aceitas e entendidas como a total verdade e nós permitimos que os nossos filhos tenham condutas iguais a deles quando na verdade nós não deveríamos permitir. Outra coisa, e aqui cabe uma colocação para a gente entrar, Paulo, né, nas nossas questões que temos a falar aqui, mas aqui cabe uma colocação. Por favor, observe o comportamento dos seus adolescentes, filhos. Por favor, pais, observem. Os seus filhos têm um comportamento sempre com uma tendência ao amadurecimento baseado em alguma coisa. Pense bem em quem eles estão se espelhando para tomarem as atitudes e decisões que estão tomando. Talvez você tenha filhos caminhando para um rumo distante, e aí falando como pastor, um rumo distante do princípio bíblico, moral, cristão, de caráter, e você talvez não esteja percebendo que ele talvez esteja tendo uma liberdade excessiva para tomar decisões da sua vida baseado em aquilo que eles veem, talvez nesses youtubers da vida, influenciadores digitais da vida, que apresentam um quadro de vida que parece ser um sonho, mas não explica um caminho que precisa ser seguido para se alcançar. Então, por favor, cuidado, observe, perceba, porque pode ser tarde demais. Às vezes pais só querem criticar, apontar dedos, dizer não quer nada, só quer isso, só quer... mas não conseguem entender que por trás de tudo isso existe uma lacuna de alguém para mentorear e que às vezes está sendo preenchida por alguém que não tem capacidade para mentorear. Cuidado para que você consiga preencher todas as lacunas corretas e entender qual é o papel de grande importância que você tem na formação dos seus filhos, na mentoria deles, porque se como pastor, se como líderes que somos nós, temos que nos preocupar com o trabalho que estamos tendo para influenciar na vida daqueles que estão sobre a nossa liderança, para não deixar uma lacuna, para não deixar um lugar vago para que aqueles que não devem preencham, então você precisa entender também dentro da
da sua casa. Porque às vezes isso acontece. Às vezes tem pessoas assumindo um papel pastoral na comunicação, na orientação, no aconselhamento, porque pastores cada vez mais estão fugindo dessa relação pastoral de mentoria. Isso é uma realidade dura, Paulo, mas é verdade. E acaba tendo pessoas que não deveriam assumir esse papel, assumindo um papel em momentos de desespero de outras pessoas e pela ausência, pela lacuna deixada por aqueles que deveriam mentorear. E dentro das casas, às vezes, está acontecendo isso. Filhas não têm a mentoria das mães, acabam buscando essa mentoria em outros lugares. Os robões da vida, né? Acabam encontrando um amigo que vai dar um conselho que vai lhe agradar. Filhos não encontram mentoria nos pais e acabam sendo moldados por outras pessoas. Isso é inadmissível num papel paternal, maternal, que outras pessoas assumam um papel de mentoria dos nossos filhos porque nós deixamos a lacuna. Porque nós estamos abrindo mão. A gente não está dizendo aqui que você tem que proibir seu filho de assistir, de assistir alguns canais de YouTube, nada disso. Nós estamos justamente dizendo para você que você não pode deixar de estar presente e de você ser o principal mentor da sua família, tá? É claro que nós já dissemos aqui que vão ter momentos da vida que vão existir mentores na vida deles e na nossa vida. Mas você como responsável deles, você não pode perder essa direção de estar sempre preocupado em saber quem é que está influenciando meu filho. Sim. Ou é só influência, ou será que ele está sendo já mentor dele? Será que ele já não está repetindo as ações? Porque o mentoreado, aquela pessoa que se abre mão para ser mentoreado, ele vai repetir, tá, ações, gestos daquela outra pessoa que está sendo como mentor. Ele vai ser realmente, por quê? Porque o mentor é aquele que o Provérbios fala, ensina o caminho, a criança o caminho, no caminho que ela deve andar. O mentor é esse camarada que vai ensinar você no caminho. Então você... No caminho, não só o. Exatamente. Ou é o consultor, ou é o influenciador. Exato. O mentor não, o mentor vai ensinar no caminho, vai estar com ele, vai estar ajudando ele e a gente vai estar aprendendo bem mais coisas aqui. Esteja bem ligado aí para você não perder esse fio da meada. O Henrique falando daquilo que todos nós sabemos, não é? Do quão poderoso tu és nas palavras, Paulo. Eu tenho que me aproveitar dos momentos que me são concedidos pelos irmãos, né? Bota a bola na marca do pênalti, eu tenho que chutar, amigo. Ok? Mas é realmente, irmãos. Mas na verdade eu só aproveitei a palavra dele, né? É verdade, a dele é que é poderosa. Verdade, poderosa essa verdade. Que Deus abençoe Paulo cada dia mais. Amém? A irmã Rúbia fala, é muito sério esse tema, que o Vinícius depois fala, isso é muito sério, pastor, ser mentor na vida dos nossos filhos. Isso é importantíssimo, tá? Se nós não formos exemplos para os nossos filhos, gente, tem alguma coisa errada. Nós não somos e não existem perfeitos, mas nós precisamos ser mentores e exemplos para os nossos filhos de caráter, de atitude. Eles vão, logicamente, desenvolver uma personalidade própria, mas com bases naqueles princípios que eles aprenderam com a sua mentoria. Então, isso é inevitável se você quer ter sucesso nesse trabalho. O alicerce tem que ser seu. Nós já aprendemos aqui que nós podemos ter, na semana passada nós aprendemos que nós podemos ter vários mentores em um determinado momento da nossa vida, né? O seu filho não vai ser diferente, seu filho também vai ter vários mentores, mas o alicerce tem que ser seu, não tem jeito. Claro. A irmã Rúbia fala, é muito sério esse tema, pois hoje as pessoas vão atrás de pastores só por causa da fama que mostram ter, e não pela essência e espiritualidade. Agora a senhora quer acabar com o restante do nosso tempo. Já pegou tudo aqui. Porque esse é o grande problema, na escolha de quem eu vou ser. Eu acho que ela olhou o nosso cronograma aí. Olhou. A escolha de quem vai me mentorear passa por que parâmetros? O que eu estou olhando? Às vezes eu quero só me aproveitar do nome daquela pessoa e da fama que ela tem para dizer eu sou ovelha do pastor fulano, como se isso só bastasse. Então diga-me, o ditado diz, com quem tu andas e eu direi quem tu és. Jesus falou, vocês querem ser conhecidos como os meus discípulos? Eles serão conhecidos, por exemplo, pelo amor.
Então vocês têm que ter marcas em vocês que possam demonstrar que eu realmente sou o mentor de vocês. Quando Paulo é questionado em muitos momentos da sua caminhada, e os questionamentos sempre eram muito grandes, porque Paulo falava de assuntos que eram, vamos chamar de conflitantes com os interesses pessoais humanos, então ele vai ser sempre questionado e as pessoas vão tentar sempre de alguma forma denegrir a imagem de Paulo. E em um momento ele já não aguenta mais e às vezes as pessoas pensam que isso é soberba e exaltação. Não é, é apenas uma forma de dizer, olha, eu não estou aqui à toa. Paulo fala assim, ó, quer saber de uma coisa? De agora em diante ninguém me importune mais, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Uma pergunta, irmão, você tem as marcas daquele que você diz que segue? Você tem as marcas daquele que você diz que está sendo mentoreado? De que adianta dizer, não, eu sou ovelha do pastor fulano, da pastora fulana, e enche a boca para dizer isso, porque sabe o impacto que isso vai ter. Eu me recordo, Paulo, eu não posso dar testemunho da vida dos outros, tem que dar da minha, ok? Mas eu me lembro que uma vez eu ouvi uma coisa de um pastor que eu nunca esperava ouvir, e talvez nem eu mesmo entendesse que aquilo estava acontecendo, mas eu passei um tempo com esse pastor e Deus me levou para uma outra cidade depois, e quando eu fui falar com ele que Deus estava me levando para uma outra cidade e eu precisaria me desligar do ministério por causa disso, porque estavam mudando de cidade, ele falou assim, irmão, eu quero te agradecer, porque o tempo que você esteve conosco, você trouxe respeito para o nosso ministério. Olha, o que é isso? Você passar por alguém falar assim, você respeitou e trouxe respeito a nós durante o tempo que você esteve aqui. Eu te pergunto, quais as marcas que você tem para demonstrar que você realmente é ovelha de alguém? Para você, essa é a pergunta. A gente vê aqui, poxa, eu entendo e compreendo muito isso é muito bom de saber que muitas pessoas e ovelhas do nosso ministério entendem que nós somos importantes nas suas vidas. Isso me deixa realmente feliz e não é nenhum tipo de demagogia, é felicidade, mesmo alegria, porque isso é cumprimento de propósito da nossa própria vida. Mas eu tenho um desafio maior a você. Você entende que somos importantes? Entende que Paulo é importante na sua vida, como você falou? Entende que eu sou importante? Entende, pastor Elizabeth, importante? Em nome de Jesus, o próximo passo é, cadê as marcas que mostram que essa importância está sendo traduzida na prática na sua vida? Porque isso é levar o mentoreado e o trabalho de ser discípulo a um nível de excelência, de prática e de resultado. Não adianta admirar, o necessário é seguir os mesmos passos. Admiração a gente pode ter por todo mundo, mas para ser um mentoreado, para ser um discípulo, para considerar alguém como mentor, você precisa entender que não basta admirar, tem que ter disposição para andar nos mesmos passos. Isso. Na semana passada, inclusive, nós falamos que uma das características que você tem que encontrar na pessoa que você escolhe como mentor, ele precisa te inspirar, igual a Patrícia falou. Tá certo. É um dos quesitos. Sim. A pessoa precisa te inspirar. Mas inspiração ainda é pouco, porque a inspiração a gente vê em muitos outros lugares aí. Tem vários youtubers, como o pastor Henrique falou, que está nos inspirando. Claro. Tá? Nós falamos também que precisa ter o quê? Experiência. Experiência em que? Em todos os assuntos? Não, ninguém vai ser experiente em todos os assuntos. Mas experiente no assunto para o qual você escolheu ser mentoreado por ele. Só te interromper, porque eu lembrei de um negócio aqui louco agora. No Jacó, eu não quero esquecer. Não, é um negócio louco, gente. É porque eu e Paulo aqui, a gente interrompe um outro sem nenhum tipo de vaidade, porque a gente aqui tá junto no mesmo propósito. Então eu interrompo ele com bastante tranquilidade, ele me interrompe também sem problema. Mas você falou, inspiração tem em tudo, né? Você já ouviu um vídeo na internet, cara, que eu vou preferir acreditar que aquilo ali foi montagem. Eu vou preferir. Embora não haja indícios de montagem, mas eu vou preferir. Uma igreja, antes de começar o culto, cantando a música da torcida do Flamengo. E eles cantavam, dali, 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 oh, vai começar o culto.
com a Bíblia na mão e Não duvido. Em vez de vai começar a festa, vai começar o culto. Não, ou seja, a não torcida de um time de futebol se inspira em uma música de um cantor mundano, que eu não vou citar nome, para criar uma música para o seu time, e agora vem uma igreja e se inspira nessa música e muda a letra para criar uma música para começar o culto. Então, ok, Não duvido. inspiração é perigoso. Não duvido. Eu não vou citar aqui porque a pessoa tá na live, mas essa semana a pessoa abriu comigo, por exemplo. Por exemplo, é pecado a pessoa, um servo do Senhor, cantar uma música do mundo? É pecado? Pecado não é. A Bíblia proíbe? A Bíblia não proíbe. Vou tomar um chocolate, senão... Agora, existe... Convém, Pois é, edifica. Então, a pessoa ela falou assim, não, é que eu conheço um grupo, e claro, a pessoa não vai dar para identificar quem é aqui, porque nós sabemos que existem várias pessoas que fazem a mesma coisa. Mas os camaradas, eles são de uma igreja, são servos do Senhor, e tem uma página no Facebook, tem não sei como é que chama no Instagram, que eu sou meio velho. É um perfil no Instagram. Eu sou velho, gente. Sou velho da minha época. O pastor Rodrigo fala muito do Orkut. Eu sou da época que nem Orkut tinha. Rapaz, agora então, foi forte, hein? Então, mas que vão pra lá e eles não produzem alimentos para que realmente as pessoas olham para a página dele, que olham para o perfil deles no Instagram, para a página no Facebook ou para o que tem no YouTube e diga assim, caramba, rapaz, esses caras são crentes, esses caras, eu posso me espelhar neles, esses caras, eles têm um fruto. Então, o que você tem buscado? Como que você tem se apresentado para este mundo? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Nós falamos nas outras lives, repetimos na live da semana passada e vamos repetir agora de novo. Alguém sempre vai olhar para você e vai encontrar em você motivos para seguir você. Claro. Você vai ter palavras que vai mudar a vida da pessoa. Então escolha muito bem como que você está se apresentando nas redes sociais, como que você tem pronunciado as suas palavras, porque você pode até pensar que não, mas existem pessoas que olham para você e querem imitar você, que querem fazer o mesmo que você faz. Por isso a responsabilidade grandiosa nossa de sermos pessoas que realmente consigam, como nós trabalhamos em 4 lives aí sobre aparência e essência, que nós somos produtores de essência para essas pessoas. Eu vou aproveitar aqui porque eu posso morrer amanhã, ou Jesus pode voltar daqui a 10 minutos e tem que ter tempo de você se consertar. Gente, presta atenção. Olha, de uma mesma fonte, disse o Caio aqui, não pode sair água boa e água ruim. Então, pelo amor de Deus, aprenda e entenda o que inspirou aquela música lá do mundo. Da onde ela veio, a inspiração dela, de que fonte ela saiu. Quem a canta, canta com qual objetivo? Porque uma música, quando é direcionada a alguém, ela se torna um louvor. Quando o cara canta assim, quando você foi embora quase que eu morri, a quem ele está exaltando? Quem está sendo louvado e adorado com aquela canção? É a pessoa, é a mulher, é o homem, é aquele tipo de pessoa. E quando você direciona louvor a uma pessoa, isto também é idolatria. O louvor só pode ser direcionado a quem? A Deus. Por exemplo, nem aos anjos se deve direcionar o seu louvor. Durante muito tempo a igreja erra até nisso. O louvor tem um anjo com a chave. Da onde que anjo tem a chave? Me mostra. Cadê a Bíblia que anjo tem chave? Anjo não tem chave. Anjo não aceita adoração. A chave quem tem é o Senhor. Então, pelo amor de Deus, para com essa palhaçada de querer pegar a música e direcionar para pessoas que não têm ou não têm condição, não podem receber louvor. Quem recebe louvor é o Senhor. E a gente pega, isso é uma prova de que a gente pega e acha só porque aquela pessoa cantou isso que aquilo deve ser cantado, que aquilo é certo. Aí você vai pegar crentes, e aí agora, meu irmão, ó, tome paulada, se não gostar, sai da live, o problema é seu. Mas aí você tem crente... Não, mas nós falamos isso antes, nós falamos que vamos falar de coisa aqui que a pessoa vai sair. Aí tem crente que vai lá pro Instagram, bota lá no story, como você quiser falar, na historinha lá do Instagram, mais fácil para todo mundo entender. Aí vai lá e pega uma música mundana e coloca como a música que é a base do que ele tá falando, da foto bonita dele. Ele não sabe nem o que a música tá dizendo, porque muitas vezes é em inglês, não sabe nem o que tá dizendo.
dizendo, não sabe nem a tradução, ou às vezes pega uma música de um ímpio que não sabe nem aonde Deus passou, que no outro dia está criticando o seu próprio cristianismo, está detonando a sua fé nas redes sociais, está te chamando de palhaço e você está honrando e ajudando ele a promover a sua promiscuidade, a sua impiedade através do seu perfil que deveria ser para louvar a Deus. Está faltando louvores de adoração ao Senhor para você ter que pegar músicas mundanas, ímpias, para colocar como tema da sua, como tema das histórias da sua vida, como tema daquilo que você acabou de fazer, como tema das fotos que você acabou de tirar, da festa que você participou. Em nome de Jesus, se converte, irmão. Vai mudar de vida, vai mudar de atitude, para de palhaçada. Isso não é uma atitude de alguém que conhece a Jesus, que é servo de Deus, que tem uma vida no altar. Ah, pastor, o som é quadrado. Quadrado é você, meu irmão. Eu não sou quadrado, eu estou biblicamente dizendo a você que se você tem esse tipo de atitude, você está desonrando a Deus. A Bíblia diz que Ezequias foi o único cara que, quando assumiu o reinado, destruiu os altares de Baal que Israel usava para adorar a Deus. Israel pegava aquilo que era do mundo e queria usar para adorar a Deus. E Deus fala assim: Ezequias, você fez algo bom e eu glorifico a ti por aquilo que fez, porque você me honrou destruindo altares que o meu povo usava para me adorar, mas que eu não recebo esse tipo de adoração. Pelo amor de Deus, tem crente pegando música do mundo, trocando letra para cantar para Deus, pensando que Deus precisa desse tipo de coisa. Que inspiração que o Espírito Santo não pode te dar. Que fraqueza você demonstra ao olhar para o seu Deus e dizer: o Senhor não tem capacidade de me inspirar com uma harmonia, com uma melodia diferente, e eu tenho que buscar a melodia ímpia do mundo, construída por alguém que entende de música como Satanás, para tocar a emoção das pessoas. Entregue a pessoas que consagraram a vida a Satanás para adorar a ele, e você pega a mesma melodia, muda a letra e quer que Deus aceite esse tipo de coisa. Destrua o altar de Baal, porque o altar de Deus não se mistura. De uma mesma fonte não sai água boa e água ruim. Então, pelo amor de Deus, para de palhaçada. Seja crente na rede social, crente na vida. Não seja esse 007 que você é na rede social. Quantas pessoas nem sabem que você é crente? Você compartilha as coisas do ímpio, mas não tem coragem de compartilhar uma palavra da igreja, uma programação do culto, uma palavra pastoral, uma mensagem de Deus. Não tem coragem de compartilhar porque as pessoas querem se ocultar, não querem dizer: conheço a Jesus, sou servo de Deus. Mas a do ímpio compartilha, cara. Pois é, mas então, é aí que a gente está dizendo o quê? Que você, querendo ou não, influenciar, querendo ou não, você vai mentorear, querendo ou não, você vai prestar consultoria para muitas pessoas. E na rede social nós temos esse poder de uma forma exponencial. Então você precisa cair em si e saber que se você tem o poder de influenciar alguém, se você tem o poder de conduzir alguém, então que você faça com que essas pessoas realmente sigam um bom caminho. Não permita que as suas redes sociais transmitam quem você não deve ser. Escolham sim. Por isso que o Facebook chama de amigo. Você precisa tomar cuidado com quem você segue. Você pode, de repente, estar seguindo alguém que não deveria, mas vai ter um momento que você vai ver que aquela pessoa não merece que você seja seu amigo. Pare. Então, corte. Desfaça a amizade. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver as atitudes que você tem e vão dizer para você, elas entendem que você é uma pessoa que pode sim influenciar a vida delas, e elas vão dizer: se fulano pode fazer, se fulano faz, eu também faço. Então cuidado, meu querido, fulano muito cuidado. Então eu vou aprovar também. Muito cuidado. Nós falamos que a live vai ficar forte. Se você quer sair, pode sair. Porque a verdade é essa. Pode doer, você pode querer modernizar algo que é impossível de se modernizar. A igreja moderniza em muitas coisas e ela tem que modernizar, acompanhar o tempo. Agora, não dá para modernizar corrompendo
rompendo a santidade, o caráter e a moral. Não dá para, vou usar a palavra correta, não é modernizar. Às vezes as pessoas querem se associar com o mundo, associar com Satanás, dizendo que isso é modernização. Não, cuidado, não confunda. Modernizar é uma coisa, ser sócio do inimigo é outra coisa. Ajudar no trabalho de divulgação de Satanás é outra coisa. Exatamente. Claro. Sim, porque os pensamentos são pensamentos só de crescimento, de números e tal. Você não precisa se preocupar em crescer em número. Inclusive na área administrativa, se você olhar todas as pessoas de sucesso e ouvir o que elas têm a falar, elas sempre vão falando. Você quer o quê? Você quer ter sucesso e você quer ser bem financeiramente. Mas aquilo não é o objetivo principal. Aquilo vai ser consequência daquilo que você vai daquilo que você vai produzir. Claro. Então o que você vai produzir, ele tem que ter mais importância do que realmente você quer alcançar. Perfeito. Então, desculpe até se você foi de alguma forma ofendido por essa palavra, mas que ela transforme você, porque essa é a verdade mais pura. Pare e pense, avalie, por que você não tem coragem de republicar algo espiritual, algo de Cristo na sua rede social? Por que você não tem essa coragem? Porque em que tipo, como disse o Ezequiel aqui em off, em que tipo de grupo você quer se introduzir que não permite que você chegue como servo de Deus que você é? Que tipo de grupo é esse que você tem que chegar e deixar Cristo do lado de fora? Se aquele que te dá vida e é mais importante não pode participar desse grupo, por que você quer participar dele? Qual o seu interesse nisso? Qual o seu interesse em estar em um lugar onde o seu Jesus precisa ser colocado de fora, aonde você não pode demonstrar a sua fé? Que história é essa? Se a legislação do nosso país, a carta magna da nossa nação, permite a você liberdade de fé e de culto, que tipo de grupo é esse que você quer se enfiar, aonde a sua fé e o seu Jesus tem que ser deixado de lado? Pelo amor de Deus, não se desvalorize ao ponto de aceitar que você precise disso para se encaixar na sociedade. Eu preciso me encaixar no céu, irmão. Eu preciso me encaixar em Cristo. Eu preciso me encaixar na relação com Cristo. Eu não preciso me encaixar na relação com esse mundo. Esse mundo não tem mais nada a me oferecer. O meu pensamento e percepção está em viver nesse mundo de forma tal que eu glorifique a Cristo e conduza pessoas a Ele, aproveitando o meu tempo aqui para ser útil àquele que me comprou, me salvou e me amou, seja através do meu serviço, seja através do meu trabalho, seja através do meu ministério. Então, por favor, é tempo de despertar e acordar. Paulão, dentro disso, o que nós podemos dizer que nós precisamos observar para escolher um bom mentor? Isso. Aí na semana passada nós também falamos que o bom mentor também precisa, além de inspiração e de experiência para aconselhar no assunto, ele precisa também estar aberto a sempre aprender. Nós falamos na semana passada, nós estamos relembrando que se você tem um mentor, mas que ele não está aberto a continuar evoluindo e aprendendo... Quer mais chazinho? É bom. Ó, tá bom. É brigadeiro, mas não é chocolate não, é chá sem açúcar. Acabou seu chá, bom. Agora nós precisamos, eu falei na live passada que muita gente não vai gostar de ouvir isso aqui, tá? O mentor, para você escolher um mentor para você, ele precisa ter o desejo em ajudar. Eita. Tá? Porque o mentor não pode ter nunca, não pode existir conflito de interesse. A pessoa que você escolhe para ser seu mentor não pode haver conflito de interesse. Vou esclarecer isso para você, tá? Se tiver alguém da área bancária aí, vai ficar chateado comigo. Mas, por exemplo, o gerente do seu banco, ele não pode ser seu mentor para te ajudar no financiamento. Ele não pode te ajudar para você fazer um investimento. Parece absurdo isso. Tô entendendo. Que geralmente nós vamos lá. É porque ele vai ter um conflito. Ele primeiro tem Ele tem uma meta para bater. Uma meta para bater, um interesse, a necessidade de cumprir com a obrigação as obrigações dele. Não estou dizendo
obrigação errada, ele tem um compromisso Não, com e o nem empregador. estou julgando o caráter de ninguém. Existem, claro, pessoas, dependendo da sua afinidade que você tem com a pessoa, ela vai ser totalmente honesta em te dizer se realmente é viável fazer alguma coisa ou não. E a gente está falando de você, por exemplo, escolher o mentor achando que só o conhecimento dele vai ser o suficiente. Quando, na verdade, se houver conflitos de interesse, porque o mentor ele precisa ter o desejo de te ajudar. Se nós formos na internet aí colocar lá mentoria, você vai ter mentores te cobrando uma fortuna para mentorear você em determinado assunto. Eu já sou contra. Para mim, essas pessoas não são mentores, eles são consultores. Profissionais. Porque se existe conflito de interesse, eu posso pagar um mentoreado? Até posso. Se não houver conflito de interesse, se a vontade dele não for só em ganhar dinheiro, eu posso. Existem mentores aí que ele pode realmente, porque a gente vai ver os outros quesitos aqui. Mas se esse desejo de ajudar não tiver, ele vai ser o mercenário que Jesus falou, que quando vê o lobo vai correr. Exatamente. Quando tiver um problema que ele vai ter que investir muito mais do tempo dele mesmo para ajudar, ele vai dizer, ó, faz o seguinte, procura outro, porque... E se ele tá ali só pelo objetivo do dinheiro, que é o conflito do interesse, quando ele achar alguém disposto a pagar mais do que você está pagando com um esforço menor, ele simplesmente vai te largar na mão e vai. A gente vai ver os outros quesitos necessários para ser mentoreado. Mas o próximo quesito que a gente quer esclarecer, quando você for escolher um bom mentor para você, ele tem que ter desejo em te ajudar. Ele realmente quer você ter sucesso, você alcançar o seu objetivo. Na vida espiritual, por exemplo, o seu mentor tem que ser aquele que quer realmente entrar nas portas celestes com você de mão dada. Na sua vida espiritual, o mentor que você escolher tem que ser realmente aquela pessoa que está preocupada em conduzir você durante o percurso. E quando chegar nas portas celestiais, ele está aqui, ó, com você de mão dada aqui, ó, porque ele não te largou em momento nenhum, ele te ajudou em todas as suas caminhadas, ele não está com você por conflito de interesse, porque ele quer teu dízimo, ele quer tua oferta, ele está com você porque realmente, ó, o desejo dele é ajudar você a chegar no céu. Ó, então vamos, eu vou tentar aqui entender o que você falou da minha forma mais prática, né? Que foi perfeito toda a sua colocação. Mas tentando entender aqui o tipo de amor que é o fruto do Espírito, a gente sabe que é o amor ágape, não é? Enquanto o amor fraternal, né? Que é o fileu, o amor pai para filho, filho para pai, irmão para irmão. Minha sogra tá aí, pastor. Rapaz. Merece até falar, né? Que honra. Puxa vida. Aleluia. Não é qualquer genro que tem o prazer da sogra estar lhe vendo, minha sogra e meu sogro. Porque tu é um bom genro, cara. Minha sogra e meu sogro. Eu acho que eu sou. Então tá bom. Então Tia Vera também tá aí de novo. Tia Vera também vai ganhar selinho de fã. A minha sogra não tá aqui, coitado. Minha sogra já foi faz tempo. Já tá em algum lugar por aí. Me faz sempre feliz. Mas, Paulo... Não foi uma boa mentora, pelo visto. A minha esposa tá aqui, ela não pode entrar em cena. Foi uma boa mentora. Vamos ficar mais tempo aqui na live para ela acalmar. Mas o amor ágape, que é esse amor que é fruto do Espírito, ele tem uma particularidade, Paulo, é buscar o bem de outra pessoa sem esperar nada em troca. Então, esse desejo de ajudar, a gente pode encaixar nessa relação de mentoria, porque eu acredito muito que líderes que não tenham o desenvolvimento desse amor, e o amor que busca o bem sem desejar nada em troca, ele é o amor real, porque ele é justamente o amor verdadeiro. Entender melhor isso que ele está falando. Justamente o amor verdadeiro, porque quando você ama alguém e não deseja nada em troca, você não tem preocupações em falar a verdade. Porque você não está preocupado com o que vai receber em troca daquilo. Então você fala a verdade e acabou. O amor verdadeiro que não deseja nada em troca não vai omitir aquilo que é necessário para a mudança e nem vai enfeitar quando as pessoas errarem. Então talvez aquilo que as pessoas ainda não entenderam é que os melhores mentores não são aqueles que são os mais amiguinhos, os mais colega, o mais amigo,
colega. Os maiores mentores e melhores mentores são aqueles que têm essa imparcialidade e que realmente desejam ajudar, que não têm interesse em tirar nada de você, o único interesse é em transformar você através da mentoria e da capacidade dentro da área que eles têm para transformar a sua vida, e por isso eles não estão comprometidos com o que eles querem receber. Porque ó, eu vou falar para vocês uma das coisas que eu sempre falei com Deus em relação ao ministério pessoal que eu tenho. Eu falei, Deus, eu nunca quero subir num púlpito para pregar preocupado em vender DVD lá fora. Isso tem que ser uma consequência. Hoje nem vende mais DVD, né? É isso aí, a consequência. Nós estamos no tempo antigo. Você tem o DVD para vender, que venda, ok, não estou dizendo que isso é errado. Mas o perigo é você subir ao púlpito com a preocupação de vendê-lo. Isso pode modificar a mensagem ou a forma como você a entrega. Você pode, em algum momento, fugir da verdade porque você tem um interesse. Você quer agradar as pessoas e fazer com que elas adquiram um material lá na saída. Você precisa agradar para continuar na vibe, né? Então você tem um interesse, então você não vai mentorear da forma certa. Quando a pessoa quer mentorear porque ela quer alguma coisa em troca, poxa, sou louco, meu irmão, vem para nossa igreja aqui que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Por quê? Porque o cara tem alguma coisa a dar, então você não vai ser um bom mentor, porque você não vai ter a capacidade de apontar os erros, porque você tem medo de perder os resultados que você teria. Então, essa vontade de ajudar está, para mim, ligada a esse amor que não deseja nada em troca. Eu vou ajudar os meus amigos e mentores que vão assistir essa live em nome de Jesus, eles vão assistir. Os que cobram, eu vou ajudar eles um pouquinho. Vinícius disse aqui que ele entende que é quase impossível isso acontecer. Na verdade, tem sim pessoas que prestam serviço de mentor. Aí tô falando de espiritual não, tá, irmão? Espiritual, que esquece isso. Espiritual, o cara cobrar dinheiro de você pra te mentorear, você chegar no céu. Mas tem gente caramba. que faz, Paulo. Tem, mas então. Só tem um monte. Isso é que é assustador, Tem um monte, tá? Mas na vida administrativa, na vida pessoal, pode sim ter mentores que você vai pagar para ele te mentorear, para você alcançar alguma coisa. E como que isso é possível, já que precisa ajudar? É possível porque o interesse dele, se tiver ligado no dinheiro, é complicado, mas você tem como contratar ele no objetivo, tá? Então, se ele te fizer caminhar no percurso, no objetivo, ele ganha. Se ele não alcançar o objetivo, então ele não ganha. Se houver resultado e produtividade. Então, se você quiser escolher algum consultor, algum mentor espiritual que te cobre, então você combine com ele pagamento só no céu. Exato. Mas isso aqui é problemático porque ele chegou no céu por você paga ele, porque o propósito o objetivo é esse. Infelizmente é real. É igual advogado, hein, Vinícius? Para esclarecer melhor, é igual advogado. Às vezes você não tem condição de pagar todas as custas advocatícia pro cara. Então você combina com o cara o seguinte. Mas peraí, é custo o quê? Advocatícia. Né? Então você repete 3 vezes aí, Vinícius. Então, o que você combina com o advogado? Fala assim, ó, se você ganhar essa ação, você tem lá suas custas e tem todo os honorários no final. Aí o cara concorda, porque ele quer o quê? O objetivo dele é fazer você ganhar, chegando naquele propósito. Claro, então ele vai trabalhar, é como quem trabalha por comissão, né? O interesse dele se torna muito maior em vender e o patrão, entendendo isso, provoca, né? Com esse tipo de atitude. É o problema que eu vejo, por exemplo, Paulo, trazendo para o lado espiritual. O lado espiritual não tem como, não, Sempre falei disso. O perigo de pastores que vão nas congregações e viram para os pastores das congregações e dizem que uma porcentagem da renda da igreja será salário do pastor. É complicado, porque aí eu não estou preocupado. Aí porque isso é provocativo. Deus. Como disse o Luiz Fernando, vira vigília. Porque não tem jeito. Aí, meu amigo, esse mentor aí, pelo amor de Deus. Porque aí é provocativo, porque o cara vai entender que ele precisa pedir mais. Porque quanto mais ele pede, mais ele recebe. O salário dele é porcentagem. Aí é igual o pastor Silas Malafaia uma vez disse que conversou com um amigo dele que é pastor e falou assim: rapaz, se eu tivesse uma ovelha como Monique e Evas, eu já tinha excluído ela. Aí o cara vira para ele assim: rapaz, como que eu faço isso? O dízimo dela é grande. Então, olha o risco que tem. Então existem perigos
na mentoria que a gente tem que... A melhor coisa a fazer é evitar a tentação em certas questões. Evite ser tentado, entendeu? Evite se colocar em uma posição onde você pode, de alguma forma, corromper essa mentoria e o seu desejo de ajudar se transforma em um desejo de receber alguma coisa. Se isso acontecer, a sua capacidade de julgamento, a sua percepção, a sua coragem para falar das coisas que estão erradas ou para enfrentar situações divergentes poderá ser afetada pelo desejo que você tem não de ajudar, mas de receber algo em troca. Cuidado com isso. E eu vou dizer para você o seguinte, tá? Quando a gente escolheu esse tópico, o desejo de ajudar, existem aqueles que cobram, tá? Mas eu quero dizer para você que os melhores mentores são aqueles que não vão cobrar. Por isso que a gente colocou esse desejo de ajudar. Porque se ele está disposto a ceder o tempo dele, o conhecimento dele, de pegar você, e tem as outras questões aqui que a gente ainda vai falar, para fazer com que você alcance o seu objetivo, e ele não quer nada em troca, ele não quer receber nada de você, ele não está preocupado se você vai doer em você alguma palavra dele, ele não está preocupado se vai ter que pegar no seu braço a força para que você continue no caminho certo, ele não está preocupado em dar palavras lisonjeadoras para afagar o seu ego, não. Se ele não tá, porque ele não tem nenhum conflito de interesse, ele não tem que se preocupar porque ele está fazendo isso porque ele quer, ele está preocupado em simplesmente fazer você alcançar seu objetivo, esse sim é mais um item que você vai escolher o mentor. Tem sim no mundo empresarial também pessoas disponíveis para ser mentores nossos sem cobrar nada. Eu só quero fazer aqui um adendo para que você não confunda duas coisas. Quando a gente fala disso, de mentoria, pagando por mentoria, não confunda isso com ministros que recebem oferta quando vão pregar em um lugar, aí não é mentoria, ou com pastores que são assalariados pela igreja. É preciso explicar. Eu vou usar as palavras da pastora Helena Raquel para explicar isso. Um dia fizeram a seguinte pergunta na internet à pastora Helena. Falaram assim: pastora, por que a senhora cobra para vir pregar? Ela falou: meu irmão, eu não cobro. Eu peço as minhas despesas e uma oferta. Mas você não está pagando para eu ir pregar. Ah, mas de graça receber, de graça dar. Eu falo: não, você não está pagando para eu ir pregar. Você está pagando para eu não precisar estar trabalhando, porque se eu precisasse estar trabalhando todo dia, então eu não teria tempo e condição de atender a agenda da sua igreja numa quarta-feira. Eu teria que estar aqui trabalhando. Então você paga, ou eu recebo ofertas para estar disponível para atender a agenda em qualquer dia, em qualquer lugar, sem ter que estar preocupada com isso. A mesma coisa, igrejas assalariam pastores não para eles pregarem a palavra, não é pagar para cuidar, para pregar, é para que eles tenham disponibilidade e possam fazer isso a qualquer tempo, a qualquer momento, com total dedicação. Tanto que ela não... E é bíblico, né? Ela é uma das pessoas que não cobram, né? Ela simplesmente pede para cobrir os custos dela, que é mais que justo, e uma oferta. Inclusive, se essa oferta for de R$10, ela vai feliz da vida para casa. Então... A gente precisa só saber fazer essa divisão para a gente não sair falando besteira por aí, entendeu? Porque, por exemplo, coloque-se em uma posição pastoral. Por exemplo... Não me lembro se com Paulo já aconteceu de ter que fazer isso, mas sei, por exemplo, Vinícius está aqui, com ele já aconteceu, de eu ligar e falar assim: Vinícius, você prega tal dia, amém, pastor, e de repente tem um problema, tem uma coisa de trabalho, e ter que, pastor, olha, eu não vou poder. Bom, ele até pode dizer eu não posso, agora tem alguém que não pode dizer que não pode. Que é quem? É o pastor, porque o pastor está ali para entende a diferença qual é? E a igreja precisa estar preocupada em manter ele 100% à disposição. Essa é a grande... Então é só para não ficar turbulenta essa questão aqui do mentor pago disso, só para você não confundir. Até porque a gente também está falando justamente que existem também aqueles que recebem, mas
O que mais importa aqui é que você precisa procurar no mentor esse desejo de ajudar. Ele não tem que estar preocupado no que você pode proporcionar para ele, e sim estar preocupado com o seu resultado final. Qual é o seu objetivo? No mundo espiritual, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é chegar no céu, deve ser o primeiro. Os outros vêm em segundo, chegar no céu. Esse é o primeiro objetivo seu. Quem você vai escolher para ser seu mentor, para te levar no céu? Será que essa pessoa está realmente caminhando para lá? Será que quando você entrar, que eu acredito que você vai entrar, ele vai entrar com você? Sim. Agora, se ele não estiver caminhando para o céu e você ter escolhido ele como mentor, será que você, seguindo os passos dele, porque nós, quando escolhemos mentor, nós vamos seguir os passos daquela pessoa e fazer o percurso que ela mandar que a gente faça, será que eu vou conseguir chegar no céu? É essa a sua preocupação. Paulo? Você precisa estar preocupado muito com isso. O seu mentor tem que estar disposto a te ajudar a alcançar o seu objetivo. 100%. Ele está empenhado nisso. Ele, tanto quanto você, ele almeja isso. Muito sério isso. Muito forte. É muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Agora, aproveitando, eu até vou pedir perdão. Realmente, eu confundi os Henriques, tá? Ah, confundiu? Eu confundi. Tava pensando que era um e era outro, né? Eu confundi os Henriques. Mas tudo gente boa. O Vinícius puxou minha orelha aqui. Mas tudo gente boa. Tudo gente boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, o próximo tópico que a gente quer que você entenda... Fechou esse, pastor? Fechamos. Eu ia falar para você agora qual o próximo que você quer. É o mentor que você escolher para mentorear a sua vida, ou o seu objetivo, ou aquilo que você realmente quer agora alcançar, tá? Ele tem que estar disponível, acessível, ele tem que estar por perto. Talvez isso aí esclareça o que o pastor Henrique falou lá no começo. A gente tem escolhido youtuber para influenciar a nossa vida. Temos escolhido youtuber para ser mentores da nossa vida. Essas pessoas estão realmente perto de nós, disponíveis para a gente? As pessoas te atendem quando você liga para elas? Ou você tem o telefone delas? Ou você tem uma caixa de mensagem do canal que você deixa uma mensagem lá e tem uma equipe que vai ler e vai te mandar uma resposta pré-aprovada para que a imagem daquela pessoa não seja arranhada? Com quem que você fala? Com quantos assessores você tem que falar para poder chegar ao seu mentor imaginário que você considera, mas na verdade não é? Essa questão da acessibilidade, do estar disponível, isso é uma coisa que, se você colocar na balança, você vai entender que a maioria das pessoas que você considera como seus exemplos, mentores, como as pessoas a quem você quer seguir o exemplo de vida, são incapazes para o serviço, estão desqualificados para o trabalho. Quando a Bíblia fala do sacerdócio, dizia: não pode ter defeito visual, não pode ter defeito auditivo, não pode ser manco, não pode ser coxo. Eram impeditivos para o sacerdócio. Não podia ser sacerdote se tivesse algum tipo de impeditivo físico desse, pelos motivos óbvios. O trabalho sacerdotal, a necessidade que ele precisaria de utilização de todos os seus sentidos e todos os seus membros. Então ele precisava estar apto. Qualquer uma dessas questões o tornava inapto. Quando você para pensar que um mentor precisa estar disponível, acessível, ter tempo para te ajudar, ter disponibilidade para te atender. Irmão, se você não encontra isso, então, pelo amor de Deus, acabe com essa relação fantasiosa que uma pessoa que você conhece só pela tela de um celular, que nem sabe que você existe, que você é só um número de curtida, que não tem a mínima ideia de quem você é e, na verdade, está pouco se preocupando com quem você é, porque nem sabe quem você é, que essa pessoa é a pessoa que te inspira para você viver baseado nas atitudes dela. Pelo amor de Deus, mentores precisam estar disponíveis, mentores precisam estar acessíveis. E aí eu vou bater de frente com um monte de pastores, me desculpe, minha igreja tem 100 mil membros, pastor, que tenha 300 mil, você tem que dar um jeito, como Deus deu a Moisés a inspiração, divida em grupos, pegue a quantidade dos recursos que entra pela quantidade de membros e estabeleça líderes que sejam assalariados e possam se comprometer com o cuidado pessoal dessas ovelhas, para que os problemas
problemas que eles não podem tratar cheguem a você, faça aquilo que é preciso, mas não se esconda através dessa capa de temos milhares para entrar por um lugarzinho escondido da igreja, sair pelo outro cantinho escondido, para não dar a mão a ninguém, para não falar com ninguém, para não atender ninguém, para quando uma pessoa precisa de um conselho, conversa com a minha secretária, que ela vai marcar para daqui a 7 meses. Daqui a 7 meses o problema já não tem mais solução, já até está resolvido pelo tempo, ou de uma situação resolvida de forma errada. Por quê? Porque não teve um conselho. É isso, é isso que eu ia falar agora. Por exemplo, não confundam conhecimento com mentoria. Eu e você podemos sim buscar conhecimento em livros, buscar conhecimentos em outros sermões, em outras pregações, em vários lugares, tá? A mentoria é diferente. Conhecimento você vai buscar. Agora, eu vou usar um exemplo aqui. Por que a gente colocou esse item aqui de estar disponível? A gente entende, tá, que existirão na nossa vida e nas situações que nós vivemos, situações em que decisões precisam ser tomadas de forma rápida, não de forma demorada. Sim. Então, por exemplo, no relacionamento, nós temos pessoas excelentes aí na mídia aí, que tem um trabalho fantástico de relacionamento, de casamento. Temos muitos. Eu mesmo posso citar alguns, mas não me ajudaram em nada aqui para mim estar fazendo propaganda em rede nacional e internacional para eles. Então, podia, né? Ajudar então, existem muitas pessoas e não é pecado você seguir essas pessoas e aprender com elas. Agora, elas não podem ser seus mentores, elas podem ser seus consultores, elas podem sim ser pessoas que você aprende muita coisa com. Seus mentores nessa área não podem. Por quê? Porque quando tiver acontecendo alguma coisa no seu lar e você precisar dele como mentor, ele não está acessível para você. Nem disponível. E às vezes são situações que acontecem que você precisa tomar decisões rápidas, porque se você demorar a tomar a decisão e essas decisões forem assertivas, você corre o risco de destruir sua família. Claro. Então, mentor, se você escolher a pessoa para mentorear sua vida nessa parte sentimental, por exemplo, você tem que escolher uma pessoa que ela esteja acessível. Conhecimento você vai buscar. Vai aprender, vai ver. Em muitos lugares. Mentor, quando você falar assim, não, essa pessoa, ela vai ser o meu mentor na área sentimental, na área da família, é essa pessoa que vai. Ela não pode ser uma pessoa que não está acessível. Ela tem que ser uma pessoa que ela está disposta a ajudar, ela tem que ser uma pessoa que vai te dar inspiração, ela tem que ser pessoa que tem o conhecimento e experiência para te aconselhar, mas ela tem que ser uma pessoa que quando acontecer alguma coisa relativa àquele assunto, você possa pegar o celular, você possa pegar o seu carro, você pode pegar um ônibus, você pode ir a pé, mas que você vai até aquela pessoa, independente do horário que for, e você vai tocar a campainha, e você vai fazer uma chamada de vídeo, vai ser o que for. E aquela pessoa, por estar acessível, ela vai querer e vai desejar te auxiliar a resolver aquele problema da melhor forma e da forma mais rápida possível. Algumas regrinhas simples que a gente faz por eliminação, né, Paulo? O número dessa pessoa está na agenda do seu celular? Se eu ligar, ela vai atender? Se você ligar, ela que atende ou é um secretário, do primeiro assessor que vai passar para o segundo assessor, para o 10º assessor até chegar na pessoa. Quem é a pessoa? O que você tem de relacionamento com ela? Você sabe de onde ela é, onde ela mora, sabe quem são os pais, a família, de onde ela veio? Perguntas simples que começam a eliminar a capacidade de determinadas pessoas de serem nossos mentores. Eu quero esclarecer, pastor, eu acho que na altura do campeonato o pessoal já entendeu que a gente está falando de mentoria e não está falando de ensino. Ah, sim, tá? Exato. Isso aí você pode realmente, continua mesmo. Claro, você vai aprender, vai ter conhecimento. Está falando de você escolher alguém que vai ser mentor em determinado assunto da sua vida. É aquela questão, ó, irmão. Todo conhecimento que você vai adquirir com qualquer pessoa via internet em qualquer lugar, você sempre tem aquela capacidade de ter aqueles 2 saquinhos, um furado e um que você leva para casa. Sempre tem muita coisa que você vai ouvir que você... Claro. Agora, a mentoria inclui caminhar junto, inclui seguir os passos, inclui estar presente, inclui ouvir essa pessoa para tomar decisões da sua vida e colocar em prática. Isso é discipulado, isso é mentoria. Então,
Então, quando se trata desse ponto que é muito mais elevado e muito mais profundo do que a superficialidade de ouvir alguém de longe e selecionar o que pode ser aproveitado e o que não pode, isso é muito diferente. Então, é isso que a gente está falando. Porque se você só está assistindo essa live agora, busca as outras lives referentes ao assunto. Porque nas outras lives, na primeira live a gente falou que, na verdade, quando eu escolho uma pessoa para ser meu mentor, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou fechar os meus olhos, entenda, eu vou fechar os meus olhos e vou fazer exatamente o que aquela pessoa mandar eu fazer. Porque você, quando escolhe, você encontra todas essas características, que tem característica aqui que eu acho que vai ficar para a próxima ainda, que é mais forte, você vai pegar e vai dizer o seguinte: eu fecho meus olhos. É como o papai, a gente citou o exemplo na primeira live. Você, quando você que tem filho, ou que foi filho, você sabe disso. Você bota o seu filho num patamar mais alto e você abre os braços e ele faz o quê? Ele se lança. Ele não tem medo. Ele vai se lançar porque ele sabe exatamente. Eu não preciso me preocupar. O mentor é esse cara, que você vai fechar os olhos e você vai fazer tudo o que ele mandar. Pode parecer absurdo, mas você vai falar. É por isso que tem aquela passagem na Bíblia que eu gosto muito, que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo você fecha os olhos, porque Ele é um mentor excelente. E você fecha os olhos, independente do que Ele mandar você fazer, você faz. Parece absurdo o que está mandando fazer, mas Ele sabe o caminho que deve ser percorrido. O mentor é essa pessoa que você fecha os olhos. Parece absurdo o que ele manda fazer, mas você tem tanta certeza que ele vai te levar a alcançar o seu objetivo que você faz exatamente. Por isso que a gente está falando isso aqui. Ele precisa estar acessível para você, porque você tem decisões que precisam ser tomadas agora. Você não pode esperar para depois. E essa pessoa, se ele é seu mentor, se você escolheu, se ele não está acessível, escolhe outro. É verdade. Isso é muito sério, gente. Eu estou te ouvindo falar aqui, vendo o Vinícius falar que tem que ligar para a secretária, o pastor Henrique falando um assunto muito bem abordado pelos senhores, esclarecedor e muito bem explicado. A irmã Marta fala difícil isso, hein? Realmente, muito difícil. Difícil, mas precisa. Precisa. Babei. Babou, Paulo? Coisa linda, hein? Eu fico pensando, sabe, gente, que nós precisamos... Eu falo agora nós como igreja de uma forma geral, nós precisamos de descer um pouco do pedestal em que nós fomos colocados ao longo dos últimos anos e retroceder um pouco na nossa forma administrativa e entender que alguns princípios nunca podem ser abandonados. Nada substitui relação pessoal, nada substitui discipulado pessoal, nada substitui trato pessoal, nada substitui pastor conhecer as suas ovelhas, nada substitui essa relação pessoal dentro da igreja de Cristo. A gente pode melhorar, mudar e fazer crescer a administração, melhorar em todos os aspectos, mas nada substitui isso. Ovelhas precisam ter visualização do seu pastor sempre. Elas precisam ter essa referência sempre. E essa referência precisa estar disponível. Quando você precisa de uma coisa sempre disponível, você tem que criar formas de que ela sempre esteja acessível. Quando alguma coisa é muito importante, vou dar um exemplo. Quando Deus precisava criar algo para que Israel fosse curado de uma forma coletiva, em uma circunstância em que eles estavam morrendo no deserto por picada de serpente, o Senhor falou para Moisés: erga uma serpente tão alto que de qualquer ponto do arraial o israelita possa olhar e assim eles sejam curados. Então você precisa criar caminhos para que esteja disponível, visível e acessível. Quando você consegue fazer isso, automaticamente você não perde o rumo. Deus, quando guiava Israel, e essa é a maior lição de direção que você vai encontrar em toda a história bíblica, é o livro de Números, é o caminho no deserto. Deus cria parâmetros de direção: nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Quando a nuvem para, Israel para, monta tabernáculo. Quando a nuvem anda, Israel anda, desmonta tabernáculo.
Tudo isso é parâmetro de direção. Deus está dizendo, eu vou direcionar. E os parâmetros que eu vou usar para dar direção vocês vão seguir a nuvem, vão seguir a coluna. Quando a nuvem parar, vocês param. Quando mover, vocês movem. Deus estava dizendo, estou dando parâmetros de direção e vocês precisam me seguir. Deus faz com que esses parâmetros fossem visíveis e conhecidos por todo mundo. Por isso que eu digo que a gente precisa descer um pouco como igreja no geral do pedestal e voltarmos a entender o princípio que nós podemos ter células, que nós podemos ter grupos divididos, tudo isso faz bem, ajuda, melhora, ok, mas nada substitui uma relação de mentoria entre pastor e ovelha. Pastores precisam parar de transferir responsabilidade e se isentar das consequências. Nós precisamos assumir um papel de responsabilidade contínua por tudo aquilo que acontece, porque Deus nos deu ovelhas para pastorear e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Talvez você fale assim, pastor, quando a igreja é pequena, dá não. Se a igreja crescer, ela vai ter também condição de elevar o parâmetro e tornar visível para todo mundo. Quanto maior eu sou, Paulo, em termos de condição e capacidade, quanto mais recursos eu tenho, maior é o prédio que eu posso construir. Então, maior é a minha capacidade de melhorar aquilo que já existe. Porque funciona simples, pastor. Funciona simples. A mentoria é uma coisa simples. Se você é um bom mentor, realmente, você vai criar líderes iguais a você. Sim. Se aquela pessoa escolheu você como mentor, a tendência é a pessoa ser quase idêntica. Não vou dizer idêntico, porque ninguém é idêntico. Claro. Mas naquela área, aquela pessoa vai produzir o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, vai produzir os mesmos frutos que o mentor dele produzia. Claro. Então, se você tem, falando de igreja, uma igreja, pode ser empresa, pode ser o que for, grande, ele é um bom mentor, ele produziu líderes que pensam igual a ele, que conseguem também produzir os mesmos frutos que ele produz. Sim. Então ele consegue, como o senhor falou, então que ele faça igual o Jetro, orientado por Deus, e instruiu Moisés. Rapaz, essa coisa tá dura para você. Cria pessoas para poder ter esse resultado. Tem parâmetros, né? Tem os homens de fé, confiáveis, de caráter, homens que você possa parece esses quesitos aqui nossos, né? Né? Integridade. Não dá nem para falar hoje. Dá não, mas é a bendita integridade, não é? Exatamente. É saber, eu estou aqui, fui estabelecido, mas não é meu, eu não tenho liberdade para mudar os parâmetros que foram estabelecidos. Eu estou aqui prestando um serviço e dentro da minha função preciso ser fiel, preciso ser íntegro, porque quem é fiel no pouco sobre o muito também é colocado. Então todas essas questões entram nesse impacto aí que a pessoa tem que entender. E quando se compreende isso e se está disposto a isso, porque, Paulo, eu vou usar nós falamos na primeira live, não basta ter um bom mentor, o mentoriado também tem que ser bom e tem que estar disponível. Claro, esses quesitos aqui não funcionam só para o mentor, funciona para o mentoriado também. Eu vou usar o exemplo aqui, Jesus entra no barco de Pedro, vai para o alto mar, manda lançar a rede e vem um monte de peixe. A Bíblia diz que era tanto peixe que estava a ponto de ir a pique o barco. Então o que eles fazem? Olha para o amigo do outro lado que tem um barco também, fala, quer peixe? Quero. Então chega para perto. Vamos dividir o peixe aqui para que a gente possa chegar todos dois não adianta eu querer peixe sozinho na beira-mar. Porque senão perderia tudo. O problema é que existem lideranças que a igreja cresce muito e ao invés de o pastor falar assim, eu preciso de outros pastores também assalariados para ter tempo para se dedicar integralmente, eu prefiro aumentar o meu próprio salário. Ele não quer perder o reinado dele. Entendeu? Então ele não quer dividir o peixe e aí acaba perdendo tudo, Paulo. Eu quero ajudar a tia Marta aqui, que ela falou que isso aí mais uma vez eu vou explicar. Se quer ter um mentor, tem que ser assim. Agora, se você quer uma pessoa que vai te ensinar, vai ser só um professor, vai ser um consultor, que só vai dizer o que você tem que fazer e você faça sozinho, se porque essa relação de confiança parece uma loucura, né?
Pois é, mas se você quer mentor, se você quer aquela pessoa como seu mentor, me desculpe, você tem que todos esses quesitos. E o pior ainda tá para vir ainda. O pior ainda tá para vir. Tudo isso aqui vai ser balela em relação ao último quesito que nós vamos falar. E não vai ser hoje. Até Deus tem... Não vai. Até em como, relação a Deus, nós vimos esse problema acontecer. Deus olha para Israel através do profeta Isaías, capítulo 1, e diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então Deus está dizendo assim: eu estou dando a vocês a direção a seguir, os parâmetros que vocês vão ter que utilizar para a caminhada. Se vocês quiserem andar por esse caminho, vocês vão comer o melhor da terra. Agora, vocês podem não querer. Então, mentoria é isso. Deus estava falando: eu quero ser o mentor de vocês. Quero indicar por onde vocês vão andar, o que vocês vão fazer, como vocês vão agir, como vocês vão se comportar. Eu tenho regras, tenho lei. Porque, Paulo, para a gente entrar na parte do nosso fechamento aqui, qual a diferença entre Deus e Baal? Se você nunca entendeu, você vai entender agora. Deus oferecia o que para Israel? Fertilidade, prosperidade, as mulheres não seriam estéreis. Nada ruim. Né? A terra ia dar o seu fruto na estação certa. Não é isso que a Bíblia fala no Antigo Testamento? É toda promessa de prosperidade, porque no Antigo Testamento a prosperidade financeira era um sinal de bênção. De bênção, de aprovação, de presença. E muita gente ainda está ligado nisso hoje. Ainda, vai ver o Deuteronômio 28. Se obedecer, bendito será na cidade, no campo, fruto do seu ventre, bendito fruto da sua amassadeira, né? Bendito serás ao entrar e saíres, a sua colheita será próxima. Tudo estava ligado a essa questão da prosperidade. Mas em troca, Deus exigia o quê? Obediência incondicional a todos os seus preceitos e parâmetros, que são vamos chamar de um livro constitucional de um padrão altíssimo de caráter, de moral, que era necessário seguir para desfrutar das bênçãos divinas. Quando Israel chega na terra de Canaã, quem que eles encontram como divindade maior dos cananeus? Baal. Quem era Baal? Era o deus da fertilidade, conhecido como deus da fertilidade. Tanto que os cultos de Baal tinham chamados prostitutos cultuais, onde havia orgia, relações sexuais ilícitas, para que tudo isso representasse a fertilidade. Por que Elias diz: clame a ele para que ele faça descer fogo do céu? Por que Elias diz: não vai chover? Por quê? Porque Israel naquele momento está envolvido ao máximo com Baal por causa da influência de Jezabel, e ele diz: bom, então se vocês estão influenciados por aquele que diz que faz chover, segundo a palavra de Deus, eu tenho autoridade pela palavra, porque a palavra diz que se vocês idolatrarem, Deus vai fechar o céu, então não choverá. Para que vocês entendam que não é Baal que faz chover e a terra produzir, quem faz isso é Deus. Então vamos ver agora quem é o verdadeiro Deus, quem é aquele que realmente traz prosperidade. E qual era o conflito de Israel? De um lado eles têm Deus, dizendo: o meu padrão de caráter moral e exigência é imenso. Para quê? Para que vocês possam desfrutar dos meus benefícios. Do outro lado, mesmo que não pudesse dar, mas prometia, e aí tem muita gente que promete o que não pode fazer, Baal prometia dar a eles a mesma coisa que Deus prometia, mas com uma diferença: Baal só queria um sacrifício, só queria ser adorado. É igual Satanás, o caminho que ele oferece é largo e fácil. A única coisa que ele quer é que você se entregue a ele para servir a ele e adorar a ele. Enquanto Deus diz: olha, para desfrutar do que eu tenho para dar, você tem que mudar de vida, renunciar. Por quê? Porque Deus realmente pode dar o que promete, tanto nessa vida como na eternidade, que é o mais importante. Satanás só tem promessas limitadas a vida e nada em relação à eternidade. Então Israel era tentado porque parecia muito mais negócio andar com Baal do que andar com Deus. Só que andar com Deus era o caminho seguro. Andar com Baal era o caminho inseguro. Então nós vivemos muitas vezes essa crise de entender para que lado eu vou, o que eu vou fazer, quero ouvir, quero andar, quero caminhar. O caminho de Deus parece difícil, parece pesado, parece complicado, não é? Poxa, um mentor que está preocupado com o céu, ele logicamente vai entrar em conflito com muitas das suas atitudes. Um mentor
que está preocupado em te levar à glória, ele vai ter que em algum momento dizer a você que tem coisas que você tem que abandonar e você vai ter que entender que tem que seguir isso. Então é sempre muito difícil entrar nessa questão, porque vai gerar conflitos muitas vezes pessoais. Sim, aí eles não, e aqueles que não querem realmente ser mentores seu, mais uma vez a gente vai falar aqui. Esse esquisito é para você escolher o bom mentor. E como você já entendeu que em algum momento da sua vida você vai ser mentor de alguém, você tem que se encaixar em todas elas também. Preocupações. Mas esses camaradas, eles não estão nem um pouco preocupados com nada disso. Não. Você ouvir Josué, a gente começou a falar de Josué. Você ouvir Josué, lá na última palavra dele, lá em Josué 24, ele fala, olha só, ele mais ou menos diz isso assim, presta atenção, eu tive como mentor Moisés, que teve como mentor Deus. E eu agora digo para vocês o seguinte, eu quero ser mentor de vocês e estou disposto a pagar o preço que for e conduzir vocês a Canaã. Agora tem uma coisa, vocês estão dispostos a isso? Porque eu e minha casa estamos. Vocês querem seguir esse caminho? Então você precisa também estar disposto a isso aí. É verdade. Gente, assim, a gente vai até meia-noite e vai ter Eutico caindo da janela. Mas... a gente sabe que vai ter gente caindo da janela aí. Então a gente vai parar por aqui hoje, tá bom? Sexta-feira que vem, se Jesus não voltar, a gente vai falar sobre a questão do comprometimento e principalmente da integridade. Vai dar que uma é o ponto final dessa nossa live sobre mentoria. Vamos falar sobre o que representa, o que é integridade, com alguns exemplos práticos no sentido real da palavra, prático, moral, caráter, o que é integridade. E quando você não encontrar integridade, o seu mentor pretendido pode ter todos os outros qualificações, mas se ele não tiver essa bendita integridade, você vai entender como é impossível estar debaixo de uma mentoria. Deixamos por último o propósito. E eu falei na live da semana passada que nessa live iam ter gente que ia sair, não ia aguentar ficar. Exatamente. Né? Porque justamente fere. Porque eles têm pessoas como mentores que nós acabamos de destruir tudo isso e eles não querem aceitar isso. Você, digo assim, nós aqui, né? A gente acaba pegando, desculpa, mas não tem uma palavra diferente para falar. A gente acaba pegando muitos ídolos das pessoas e quebrando eles no meio. Patifando, derrubando igual Dagon caiu diante da arca. A gente abre a palavra e acaba derrubando esses ídolos de cara diante daquilo que representa a presença de Deus, daquilo que é a palavra. E aí é a questão, as pessoas estão tão ligadas a esses ídolos que elas lamentam profundamente que eles tenham caído. E o que elas fazem com isso? Elas vão tentar agora culpar aqueles que derrubaram os ídolos com a palavra, ao invés de se render e entender que a palavra de Deus precisa ser ouvida. E eu vou dizer para vocês o seguinte, seria muito mais fácil para nós falarmos ao contrário disso, porque provavelmente se a gente citasse alguns nomes aqui e depois colocasse lá hashtag esses nomes, o vídeo ia ter um monte de seguidores lá. Mas nós não queremos isso, nós queremos realmente levar o que é verdade para você e para o seu coração. Claro. Então, gente, aproveita tudo isso, mastiga de novo, ouve a live de novo, dá uma mastigada legal nessa questão daquilo que a gente conversou aqui hoje, reflita com o coração puro, limpo e com o entendimento daquilo que pode salvar a sua vida. Eu tenho certeza que no final você vai acabar se rendendo à realidade da necessidade de entender que não dá para viver seguindo passos de pessoas que você nem ao menos conhece. Então você comece a buscar mentores reais. Utilize todos os meios para aprendizado. Aprenda com as pessoas. Aprenda lá com a blogueira como é que se veste. Por que você não pode aprender? Sim, pode. Aprende com ela, mas não siga os passos de alguém que você não conhece todos os aspectos da vida para dizer que é seu mentor. Aprenda uma nota lá com um baixista show que você conhece pode, lá. Mas deve. Não seja aquele que vai dizer eu sigo os passos de fulano, porque para fazer isso
a pessoa tem que ter com este tal mentor uma relação próxima, disponível, entender quais são os objetivos, se quer só o seu bem ou se tem alguma coisa por trás para poder retirar de você de alguma forma. Então é necessário nós entendermos esses parâmetros para alcançar os objetivos. Amém? Amém. Amém. Vamos ficando por aqui então, amigo? Vamos sim, porque não dá pra gente falar os dois próximos tópicos aqui sem um tempo pra gente esmiuçar isso. Verdade. Não tem jeito. Tanto que vem a gente não vai ter nem Elias. É, nem Josué. tanto que tem, pra vocês terem ideia, o último tópico já deu uma próxima live, então... Não dá pra gente que... Vamos combinar, a gente não vai falar de ninguém semana que vem. Nem de Elias, nem de Josué no nem começo, Jacó, vai deixar nem Jacó, a gente vai direto direto ao ponto. Mas vai ter a próxima live, já vou orientar você também. Você vai ver muita gente pulando fora quando a gente começar a conversar. Não fica não assusta não. Bom, vamos lá, gente. Domingo tem culto, 19 horas. Vamos estar na igreja já, se Deus quiser, né? Tendo o nosso culto, glorificando ao Senhor, domingo lá, para a glória de Deus. Na terça-feira tem uma live como está eu, presbítero Vinícius, você. Aí, tia Marta, presbítero Vinícius aceitou o desafio, vai estar aqui. Espetacular, tá bom? E na próxima sexta-feira, se Deus quiser, Jesus não voltar, a gente fecha essa live de mentoria com a participação especial na sexta-feira que vem da pastora Elizabeth. Pode ser? A Ruby escreveu o que aí? Será que esse teu mentoria... Esse teu mentor... será que... Olha aí. Ó, ligadaça, será? Exato, é isso aí. Visitar você na UTI. Se quando você pensar ele não vai te visitar na UTI, pula fora. Claro, entendeu? Porque e essa UTI, coloque aí, quando o mentor foge, quando os problemas batem na sua porta, é porque ele realmente não era um mentor. Aquele problema grave, aquele negócio cabeludo, aquele abacaxi, ué. Utilize esse parâmetro e você vai ver como é que muita gente já muito cai. Bem colocada por ela aqui. Entendeu? Jesus falou o seguinte: o mercenário vê o lobo e foge, porque o compromisso dele não é com a ovelha, o compromisso dele é com ele. Mas o bom pastor enfrenta o lobo. Então, uma vez eu falei para uma pessoa, a pessoa estava muito influenciada por uma outra pessoa. E aquela outra pessoa sempre se colocando como uma pessoa que dava opiniões, como era a mentora dessa pessoa. Até que quando a pessoa passou por um problema familiar, bravo, que quase chegou à separação, a pessoa falou assim: olha, esse problema é muito grande, procura o pastor. Aí, pulou fora. Aí eu falei, deu para entender qual a diferença entre a pessoa que só quer se aproveitar e aquele que realmente tem responsabilidade de segurar a bucha, de pegar qualquer problema para resolver? Então isso que a Ruber falou é verdade. Avalie a pessoa que você considera como seu mentor, às vezes mais até do que o pai, do que a mãe. Na hora que tu tá doente, é o pai, é a mãe que socorre. Isso. Esse mentor não sabe nem que tu existe, entende? Então, comecemos a mudar os nossos parâmetros. Vou até aproveitar a colocação dela, que foi muito bem feita, mas vou dizer o seguinte: se você tem alguém como mentor, eu vou dizer, vou ir longe. Mas eu acredito que você no máximo chega na enfermaria, você ou num quarto, você não chega na UTI. Só uma ligação, como é que tá? Porque o mentor não vai... Se você seguir os passos do mentor, quando a gente fala de mentor e a gente aprendeu que em determinada situação, dificilmente você vai chegar a ficar numa situação muito ruim, porque o mentor ele já tem justamente essa condição. Ele sabe o caminho, ele sabe o que deve ser feito, então dificilmente você vai estar. Mas a sua colocação foi perfeita. Perfeita. Tá? Porque se ele não tem condição de visitar na UTI, pula fora. Claro. Mas ele não vai, se você escolher um bom mentor, ele não vai te levar, ele não vai deixar você. Você não chega na UTI, porque você não vai chegar a uma situação grave, né? Que a UTI. Claro. Eu entendi o que ela não, também. É perfeito. Ela tá falando do acesso da pessoa, do interesse, da boa vontade. Do desejo de ir lá, até nos lugares mais difíceis, resolver os problemas mais complicados. Gente, um forte abraço no seu coração, esteja conosco. Vinícius vai estar aqui na terça-feira com um tema que foi você que escolheu. Você. Sexta-feira a gente tem pastor Elizabeth pra gente fechar esse negócio da integridade. Meu Deus, então, aí vai dar outra. Ok? Dois falando muito. Fazer o quê, pastor? Aqui é assim também, irmãos. Os desafios é lançado e as pessoas só entendem que é para crescimento e avança. É porque eu sei o quanto ela
tem preocupação com essa questão da mentoria, e eu queria que nessa última live ela pudesse trazer um pouco dessa visão e percepção que ela tem para essa discussão sobre esse final da live, possível final da live, falando na semana que vem. No mínimo vai dar uma outra. De outro tema, mas no mínimo vai dar outra. No mínimo dá outra. Um abraço para você, querido. Não deixe de compartilhar, não deixe de mandar. É muito importante esse tema, muito importante, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Esteja ligado conosco aí. Grande abraço. Família de Pregar, e Deus abençoe vocês, contando com as suas orações para que Deus possa abençoar todos, a nossa igreja. A igreja está ficando linda. A igreja está ficando linda. Vocês vão tomar um susto quando chegar lá. Linda. Mas Jesus é bom demais, tá? E nós precisamos muito da oração de vocês, da sua fidelidade, porque o trabalho é grande e Deus conta comigo e conta com você. Pois bem, gente, de 8 a 10h15, 2h15 de live hoje. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.